Então é isso, galera. Dando prosseguimento aqui à nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial, falamos aqui sobre o começo, né, na aula passada, e também sobre o começo das investidas alemãs, né, ali sobre os territórios ali da Áustria, da Tchecoslováquia, da Polônia, do começo da Segunda Guerra Mundial, daquele acordo de não agressão com a União Soviética, daquelas investidas bem-sucedidas, daqueles ataques relâmpagos, né, feitos a mando de Adolf Hitler. Então a guerra começou mais ou menos dentro dessa lógica, tá bom? Eu vou mostrar para vocês algumas inovações tecnológicas também surgidas nesse período, certo? Para vocês poderem ver, certo? Algumas invenções, né, desse período, algumas evoluções, na verdade, não invenções, até porque o tanque de guerra foi uma invenção da Primeira Guerra Mundial, mas foi, né, melhorado para a Segunda Guerra Mundial. Os aviões, por exemplo, eles já eram a jato nesse período, eram muito mais velozes. As armas elas estavam mais leves e também começou-se a se utilizar de bombas, né, de maneira mais eficiente, de maneira mais intensiva. Enquanto a Primeira Guerra Mundial as trincheiras elas foram utilizadas, né, como estratégia de defesa, as trincheiras não faziam mais tanto sentido na Segunda Guerra Mundial, porque já existia uma gama de possibilidades de esmagá-la. Então isso tornou a Segunda Guerra Mundial bem mais violenta do que a primeira, porque não havia mais a possibilidade de se esconder naquelas valas, né, naqueles buracos. Então, como não havia mais aquela possibilidade, então a coisa ficou mais complicada, né? As estratégias de defesa ficaram mais difíceis, certo? Então essas inovações, inclusive muitas armas hoje que compõem aí o cenário do crime organizado e tudo mais, foram inovações, né, que surgiram aí nesse período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né, que é uma charge da época sobre esse pacto de não agressão, né, entre Stalin e Hitler, certo? Uma chargezinha de casamento entre os dois, enfim, certo? Mas quais fatores então contribuíram para a mudança do cenário da guerra, né, para a mudança dessa vitória iminente, né, que se apresentava para os nazistas? Bom, primeiramente, um problema que Hitler teve que enfrentar foi a Inglaterra, porque na cabeça do Hitler a melhor maneira de derrotar os ingleses seria pelo ar. Então eles desenvolveram a Luftwaffe, né, que era uma força aérea extremamente eficiente, até porque Hitler não era tolo, então ele sabia que a marinha britânica, tão conhecida marinha britânica, seja militar ou mercante, ela dificilmente seria batida. Então Hitler sabia que desenvolver, né, uma marinha para enfrentar a marinha inglesa seria algo muito complicado. Então a estratégia de Hitler era fazer aqueles ataques massivos pelo ar, julgando que aquilo seria suficiente. E a quantidade de aviões que Hitler tinha era realmente uma coisa assombrosa. Então os ataques eles partiram e cidades inglesas foram bombardeadas durante meses, né, sobretudo Londres. Os londrinos tiveram que passar, sabe, haviam toques, sirenes que tocavam nas cidades e eles tinham que se esconder. Deixa eu posicionar melhor essa câmera. E eles tinham que se esconder no subsolo, certo? A única maneira de escapar dos ataques aéreos promovidos ali pelos alemães. E ainda que o Hitler tivesse uma quantidade muito maior de aviões, ainda que Hitler tivesse armamentos superiores aos dos ingleses, misteriosamente os ingleses conseguiram, né, a RAF, né, que era a Força Aérea Inglesa, conseguia repelir os ataques alemães. E não se entendia até algum tempo atrás por que isso acontecia. Depois, né, descobriu-se que os ingleses eles tinham uma tecnologia escondida que seriam os radares. Na época não existiam radares e os ingleses desenvolveram. Então, ainda que os alemães, né, tivessem mais aviões e os ingleses menos, mas o fato dos ingleses saberem de onde os ataques alemães viriam pela utilização dos radares, isso possibilitou uma estratégia de defesa mais eficiente. E, inclusive, os ingleses também desenvolveram, né, eles são considerados os criadores ali da computação, justamente por terem o Alan Turing, ele desenvolveu uma máquina capaz de desmontar as codificações alemãs. Então eles conseguiam saber, né, quais eram os planos dos alemães, decodificando, né, aquele sistema
extremamente complexo, desenvolvido ali por equipamentos alemães. O Alan Turing, que inclusive tem um filme, se não me engano o nome do filme acho que é O Jogo da Imitação. Tem na Netflix aí, galera, vale a pena assistir. O Alan Turing, que no final da vida passou até por experimentos. Na época se julgava que a homossexualidade era uma doença, era um desvio, e ele passou por procedimentos de castração e tudo mais, uma coisa realmente muito séria, viu? Mas enfim, vale a pena assistir. Então essas tecnologias, agora eu fiquei confuso se o radar é da Primeira ou da Segunda, mas é da Segunda Guerra Mundial mesmo, certo? Mas essas tecnologias permitiram que mesmo com uma força aérea menor, certo, os ingleses conseguissem repelir os ataques alemães, e os alemães não estavam esperando por isso. Eles não esperavam essa dificuldade, certo? Até porque à medida que as vitórias iam aparecendo, aquilo só fortalecia a mentalidade nazista de que a própria natureza agiria, certo, para permitir o florescimento de uma nação superior, de uma nação mais evoluída. Então, dentro daquela lógica de seleção natural, era óbvio que uma raça superior iria suplantar uma raça inferior. Então, as vitórias que Hitler tinha, aquilo era extremamente publicizado para o povo alemão. Inclusive, havia os setores de divulgação, de publicidade. Goebbels era um dos maiores nomes, ele era o grande nome, para ser mais específico, dessa criação da imagem de Hitler como um messias alemão. Então essas vitórias alemãs elas eram divulgadas, né, sobretudo pelo uso de cartazes e também pelo uso do rádio, assim como Vargas se valia do rádio aqui no Brasil, Hitler fazia isso muito bem na Alemanha também. Então isso criava essa imagem de que a vitória alemã não só era iminente, como era inevitável. Não é só o Thanos que é inevitável da Marvel, não. Os nazistas também se julgavam inevitáveis, certo? Então, teoricamente, eles não poderiam perder. O Goebbels, inclusive, que inspirou, né, o ministro da Cultura aqui do Brasil, vocês devem ter visto isso na época, né, o modo como ele montou um pronunciamento com o fundo musical, tal, as coisas arrumadas na mesa, a bandeira atrás. Cara, nacionalismo é uma coisa muito perigosa, pessoal, certo? Discurso patriótico é uma coisa perigosa, é perigoso mesmo. Toda vez que você vê alguém muito patriota, como eu digo, galera, eu não sou antipatriota não, mas esse patriotismo cego, tosco, sabe, alienado, é uma coisa muito perigosa, né? Foi perigosa na época do nazismo e do fascismo e é perigoso hoje, né? Sobretudo com esse crescimento, né? Todavia, nem todo patriotismo é ruim, como eu já disse várias vezes em sala de aula e aqui pelo computador, né? Mas enfim, então Hitler não esperava essa dificuldade, né? E evidentemente que essa dificuldade de tomar a Inglaterra, isso não era divulgado, até porque era complicado usar isso como propaganda. Então isso dificultou, né? Atrasou, desorganizou de certa maneira o exército alemão, que tinha que manter a sua força aérea presa o tempo todo bombardeando Londres e tudo mais. E aí outros problemas começaram a acontecer, né? O pacto nazi-fascista de não agressão começou a ficar difícil de ser mantido, né? Principalmente porque havia uma rivalidade muito grande entre a União Soviética e o Japão, que haviam travado uma guerra antes, guerra essa vencida pelos japoneses, mas os soviéticos eles tinham muito interesse. Na época que a Rússia perdeu a guerra, ela ainda não era a União Soviética, poderosa União Soviética. Então havia um clima de tensão grande entre japoneses e soviéticos. E os japoneses eram aliados da Alemanha, né? E ao mesmo tempo a Alemanha tinha um acordo de não agressão com a União Soviética. Então o negócio era enrolado mesmo de se resolver, certo? Então os próprios japoneses exigiram dos alemães uma postura mais dura em relação aos soviéticos. Então os alemães, né, julgando que os ingleses não ofereceriam riscos, aquele atraso era apenas um imbróglio que se manifestava ali, mas que os ingleses não teriam força para contra-atacar, e também a França derrotada. Então, cara, dá para a gente agora ir para cima da União Soviética. Essa foi a lógica
que os alemães tiveram, certo? A soberba começou a fazer parte ali da mentalidade hitlerista. Então Hitler começa a marchar, né, com uma quantidade de armamentos e carros de guerra, enfim, não tinham tantos aviões porque os aviões estavam inclinados ali para atacar Londres. Mas essa ofensiva alemã à União Soviética, aquilo dali foi não foi uma atitude das mais acertadas, né? Primeiro porque Hitler caiu naquele mesmo problema, né, sofrido por Napoleão e por tantos outros, de ter que enfrentar a União Soviética com aquele temível inverno rigoroso, inverno que veio fora de época e que acabou danificando consideravelmente os equipamentos alemães, né, desde tanques a carros, os próprios armamentos em si foram muito danificados. Então os soldados alemães eles foram acometidos por fome mesmo, sabe, enfim. E o outro problema, que isso agora era uma novidade, era que a União Soviética não era mais a Rússia medieval, né, que se tornou popular na Primeira Guerra Mundial. A Rússia agora era uma máquina de guerra poderosa, né? A União Soviética era uma máquina de guerra poderosa, principalmente por contar agora com um sistema de um exército bem organizado e bem treinado e bem armado, que era o Exército Vermelho, que foi criado para repelir o Exército Branco, né, que eram os contra-reformistas da Revolução Russa. Então a Rússia agora, a União Soviética tinha o Exército Vermelho, que era poderoso, e o Exército Vermelho, né, o Stalin, com muita habilidade, conseguiu concentrar o Exército Vermelho em cidades estratégicas, né, sobretudo Stalingrado e Moscou, e principalmente na cidade de Stalingrado, esse avanço alemão ele foi repelido, que era uma coisa impensável na mentalidade nazista, uma coisa impensável. Milhões de pessoas morreram nesse conflito, inclusive há relatos de que era difícil beber água nos rios de tanto sangue que descia pela água, pedaços de cadáveres para todos os lados, mas aqui na cidade de Stalingrado ocorreria a impensável na mentalidade nazista, derrota de Hitler. Então Hitler perdeu este conflito aqui, certo? E não só perdeu, mas os soldados tiveram que recuar. Enquanto isso, o Exército Vermelho da União Soviética vinha numa contraofensiva, certo? Então isso aqui é uma mudança das peças de xadrez da Segunda Guerra Mundial, uma mudança que seria muito importante, não só simbolicamente, mas militarmente falando também. Okay? Uma outra coisa que aconteceria, que mudariam as peças de xadrez, seria a entrada dos Estados Unidos na guerra. E os americanos entraram porque tiveram uma base militar atacada, né? Assim como na Primeira Guerra Mundial, os americanos não queriam entrar diretamente no conflito. E assim como na Primeira Guerra Mundial, os americanos estavam ganhando muito com esse conflito, ganhando muito. Lembre-se que na Primeira Guerra Mundial eles eram fornecedores, né, de todas as matérias-primas, gêneros alimentícios, armamentos para a guerra. Era o principal fornecedor externo. E veio a crise de 29, que você vai lembrar, mas a Segunda Guerra Mundial reacendeu, né, reaqueceu a economia estadunidense, então a festa estava rolando de novo, galera, a festa estava rolando de novo, então não era interessante um ataque, né, uma entrada norte-americana no conflito, mas os japoneses atacaram uma base naval americana situada em Pearl Harbor. Também tem um filme muito ruim disso aí, de 3 horas, né, na televisão, se você quiser assistir. Claro, pessoal, que filme de guerra, lembre-se muito disso, filme de guerra, na verdade, é uma versão, viu? É a versão do cara. É a versão do cara. Então, Pearl Harbor, aquele filmezinho lá com o ator que fez o Batman, sei lá, sabe? Mostrando o Batman de novo aqui, mostrei na aula passada, né? O Batman Lilás. Não sei se é o nome dele agora. Mas é a versão norte-americana, né? A versão norte-americana é que, claro, os americanos eles sempre salvam o mundo. A gente sabe disso, a gente cresceu vendo isso. Ainda bem que quando vem um ataque alienígena, eles só vão atacar Nova York. Nunca vi um ataque alienígena em Calcaia em filme nenhum.
Então, pelo menos nisso a gente pode ficar aliviados, né? E eles mesmos vão resolver, os americanos, quando vier, então tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Mas enfim, esse ataque japonês a Pearl Harbor, ele era uma tentativa de afastar, né, a presença norte-americana no Oceano Pacífico, que era uma área de interesse, né, desde a produção de peixes, como também o interesse japonês em algumas ilhas daquela região, e a presença americana era uma ameaça, certo? E lembrando que, de repente, você olhando assim de fora, você pode pensar, cara, como é que um Japãozinho desse tamanho ataca os Estados Unidos? Primeiro que o Japão não era desse tamanhozinho, o Japão era poderosíssimo. Era uma nação imperialista que tinha derrotado a China quase toda. Segundo, que ninguém sabia exatamente qual era o potencial militar dos Estados Unidos, não. Os Estados Unidos ainda não eram os Estados Unidos de hoje, bombas atômicas. Não era, ainda não era, não. Então, os japoneses julgaram serem capazes de derrotar ali os americanos mesmo. Acontece que esse ataque não foi legal, né, para os interesses do eixo, porque primeiro Hitler já estava tendo problema lá da derrota na União Soviética e agora você vai... A União Soviética não estava na guerra. A guerra começou com o eixo ali, começou com Alemanha e Itália contra Inglaterra e França. Aí rapidamente os alemães derrotaram os franceses, então ficou a Inglaterra meio que acuada ali. Aí entra o Japão, então você tem agora o eixo extremamente poderoso, e contra quem? Contra basicamente uma Inglaterra acuada, certo? E a União Soviética assoviando e balançando as pernas também, sem participar do conflito, isolada, certo? Então estava tudo caminhando muito bem para o eixo. Mas a derrota para a União Soviética, a entrada, né, dos alemães em território soviético, fizeram com que a União Soviética entrasse no conflito. E o ataque japonês a Pearl Harbor fizeram com que os americanos entrassem no conflito. E tanto a União Soviética como os americanos entraram do lado dos aliados. Então agora a Inglaterra contava com a União Soviética e contava com os Estados Unidos. Certo? Então a coisa ficou muito equilibrada a partir daí. Certo? Esses novos integrantes que entraram com armamentos, que entraram com soldados novos, descansados, tal, isso acabou proporcionando um desequilíbrio muito forte, certo? Inclusive essas nações elas se juntaram e planejaram um ataque conjunto, que depois, um ataque que se daria na França e que depois ficaria conhecido como Dia D, aquela região da Normandia. Juntou-se ali Estados Unidos, não coloquei nem no slide disso, não. Juntou-se ali Estados Unidos com a União Soviética, com a Inglaterra, os seus líderes ali se juntaram, Churchill, o primeiro-ministro inglês, Stalin, e também o presidente norte-americano, eles se juntaram para planejar um ataque conjunto. E esse ataque conjunto, o objetivo era justamente afastar a ameaça fascista, e nazista, principalmente aqui do Mar Mediterrâneo. Então o ataque viria por aqui e a ideia era justamente pressionar a Alemanha por todos os lados. De um lado viriam alemães e ingleses, do outro lado viria a União Soviética, que sanduichariam, essa palavra horrível, queriam transformar a Alemanha num sanduíche. Eu falei sanduichariam, horrível isso. Mas eles iriam pressionar a Alemanha no centro, de um lado vinha a União Soviética, do outro lado vinha a Inglaterra e navios aqui americanos, e pressionariam a Alemanha aqui no meio, certo? Mas primeiramente era interessante libertar a França, então eles começaram aqui pela França, expulsaram os alemães, e depois eles vieram aqui na direção da Itália. Isso aqui era 1943, certo? 2 anos antes, quase 3 anos antes do final da guerra, e aí os italianos, meu irmão, não aguentaram o tranco não, certo? E aí Mussolini tentou fugir, mas Mussolini acabou sendo preso por uma oposição interna, dentro do próprio país, e ele não só foi preso, como ele foi assassinado. Acho que tem uma imagem aqui, ele e a mulher dele aqui, foram assassinados por rivais políticos, pela própria população opositora. Então Mussolini agora estava morto e a Itália sai então do conflito, certo?
Então restaria a Alemanha agora e restariam também o Japão. Haviam outras nações envolvidas no conflito, mas a gente concentra nesses para ficar mais, né, compreensível o negócio. Então agora restava a Alemanha. As ordens de Hitler eram muito claras, assim, era lutar até a morte, cara, lutar até a morte, certo? Mas assim, por mais que o indivíduo tenha sido manipulado ideologicamente, mas quando o lance é para lutar até a morte, o cara começa a repensar, né, a ideia, enfim. Então o ataque veio e começaram a pressionar, né, e aos poucos criou-se meio que uma corrida, quem vai ser o primeiro a pegar o Hitler, quem vai pegar o Hitler primeiro. Então a União Soviética fez um ataque massivo, o ataque mais forte de todos foi o ataque da União Soviética com o Exército Vermelho, que invadiu aqui, ó, certo, por essa região aqui, leste aqui da Alemanha, enquanto que a união entre a junção aqui da França com Estados Unidos e Inglaterra vieram aqui por essa parte ocidental, certo? Então essa pressão veio aqui dos dois lados e aos poucos as cidades alemãs foram sendo tomadas uma a uma e pouco antes de chegar a Berlim, né, Hitler, de maneira controvertida, teria se matado, ele e sua amante, eles teriam se matado, né? Enfim, tem muitas teorias de conspiração que afirmam que Hitler não morreu, que ele fugiu, morou na Argentina, que ele morou no Chile, no Brasil, sabe? Inclusive outro dia não, um ano desses eu assisti o João Inácio Show e descobri que Hitler morou no Conjunto Ceará aqui, pessoal, no Conjunto Ceará, certo? E tinha várias testemunhas que afirmaram que viram Hitler aqui no Conjunto Ceará, viu? O impagável programa do João Inácio Show, cara, não tem programação melhor no domingo para você assistir, certo? São as coisas mais cômicas que um ser humano poderá assistir da vida, tá lá no João Inácio Show. Hitler viveu no Conjunto Ceará, certo? Inclusive ele pegava o Conjunto Ceará, o derrota, quando ele precisava ir para o outro lado da cidade. Fico imaginando Hitler dentro do grande circular, aqui, rodando aqui em Fortaleza, né? Mas enfim, então isso aconteceu muito porque são poucos os registros, né, desse suposto suicídio de Hitler e tudo mais. Mas enfim, o Hitler rendeu-se, não seja se suicidando, seja, né, ele não se rendeu diretamente, mas ele perdeu, certo? E a Alemanha, então, ela foi devidamente derrotada, certo? Ainda restava o Japão, certo? Que eu não coloquei nenhum slide do Japão, não sei porque que eu esqueci disso, mas restava ainda o Japão, que não se rendiam, né? Se você estudar um pouco sobre a cultura asiática, você vai ver que isso é uma coisa muito séria lá. Então, enfim, na cultura oriental é melhor você morrer, é melhor você se matar do que você se render. É uma vergonha para a sua cultura, é uma vergonha para a sua família você se render. Então, ainda que o Japão estivesse absurdamente acuado, as ordens que vinham do governo era de lutar até a morte, né? Então, ou então, caso contrário, você se mataria, mas não se render jamais. Então os japoneses valeram-se muito de ataques suicidas, né, os famosos kamikazes. A aviação japonesa a gente chamava de Zero, eram aviões muito eficientes, mas que foram suplantados, né, pelos aviões americanos. Então a ideia eram ataques agora suicidas, né? Você entupia o avião com bombas e mirava, certo, alvos ali, inimigos, enfim, coisas. A gente pensa que essa coisa de homem-bomba que a gente vê no Estado Islâmico é uma grande novidade, mas não é não, cara. Não, essas coisas, vez por outra, aparecem na história, né? Esses ataques kamikazes não foram tão eficientes, não. Não foram tão eficientes, porque os americanos eles conseguiam derrubar a maioria dos aviões antes que eles atingissem o solo. Então, mas era uma demonstração de como o nacionalismo ele tem o poder de cegar, né? Então o avião também, a publicização da ideia de que os americanos eram monstros, de que eles iriam estuprar as mulheres, as crianças, iriam, sabe, arrancar os membros dos presos políticos, enfim, então isso causava um pavor muito grande na população japonesa que realmente preferia se matar do que se entregar para esses invasores aí temíveis, esses temíveis invasores, certo? E essa dificuldade da rendição japonesa
fez com que os americanos se utilizassem, né, de uma controvertida tecnologia que estava sendo pensada já nos Estados Unidos, segundo fontes, desde 1941, que a ideia inicial era que as bombas atômicas fossem lançadas caso os alemães oferecessem risco para os Estados Unidos, certo? Mas quando elas foram utilizadas, os alemães já haviam se rendido. Então, estranho esse lançamento das bombas atômicas, né? Era um projeto chamado Projeto Manhattan, que criou essas bombas, né, valendo-se ali do urânio e do plutônio. Testes foram feitos em desertos americanos e tudo mais. Áreas foram criadas, né, ali já na entrada da Guerra Fria. A mais conhecida delas é a Área 51, que a galera diz que tem alienígena lá dentro e tal. Tem muita coisa estranha lá dentro. Alienígena não sei se tem não, mas muita tecnologia que a gente não conhece rola lá por dentro, né? Então, essas bombas elas foram testadas, né, com substâncias absurdamente radioativas, como plutônio, como urânio e tal. E, enfim, inclusive existem fontes que afirmam que o próprio, né, o conhecidíssimo Albert Einstein teria assinado também e contribuído com a criação e desenvolvimento tecnológico dessas bombas e tudo mais. Mas, enfim, a questão é que essas bombas foram lançadas no Japão, foram duas, né, lançadas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, as bombas que tinham apelidos bem carinhosos, né? Uma era Fat Man, homem gordo, que não está aqui, e a outra era Little Boy, pequeno garoto. Olha o nome da bomba atômica, cara, pequeno garoto. E elas eram apelidadas de cogumelo atômico, né? Porque se você olhar aqui, ela parece um cogumelo, ela atinge o solo, e aí numa gama assim, de muitos quilômetros, tudo que está aqui embaixo vira poeira e ela forma um paredão de nuvem que sobe aqui, ó. Isso aqui vai sendo conduzido pelo vento e vai matando pessoas, tal qual um Baygon faz com muriçoca aí na tua casa, certo? Para você ter ideia, as cidades atingidas no Japão até hoje, os descendentes, certo, daquelas pessoas que sobreviveram, até hoje têm uma predisposição muito séria a desenvolverem cânceres, certo? Olha como a radioatividade ainda está muito presente naquela área, seja no ambiente específico ou no código genético das pessoas, certo? E essas bombas foram lançadas, certo, em Hiroshima e 2 ou 3 dias depois em Nagasaki, matou muitas pessoas, né? Alguns especulam entre 90 a 170, 180 mil mortos assim diretos, certo? Com o lançamento dessas bombas atômicas, e isso gerou, obviamente, a rendição japonesa, viu? Existem teorias que tentam explicar o lançamento dessas bombas atômicas, né? Uma é de que elas foram lançadas por uma simples vingança ao ataque de Pearl Harbor, e a outra a de que era, na verdade, uma tentativa americana de se firmar agora como grande potência militar e também de deixar um recado, né, para aquela nação que o mundo já tinha sacado que seria uma ameaça para o sistema capitalista, que era a União Soviética. Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra Mundial, surgem agora como a grande potência capitalista no mundo, e a União Soviética surge como a mais bem-sucedida nação socialista do mundo, né? Socialismo e capitalismo que são inconciliáveis. Então, há quem afirme que essas bombas atômicas foram lançadas para, né, dar um recado para a União Soviética: ó, se vier para cá, a gente tem um negócio aqui para vocês. O que não assustou muito não, porque 2 anos depois a União Soviética já tinha bomba atômica também, então não assustou muito, né? Mas enfim, e aqui você tem o fim da Segunda Guerra Mundial, com muitos e muitos mortos. O Brasil participou, viu? Esqueci de falar disso, mas quando os americanos entraram na guerra, eles levaram o Brasil também. E a participação brasileira foi estranha, porque o presidente na época era Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele tinha uma proximidade ideológica muito grande com os fascistas, né? Sobretudo com o fascismo italiano. Então, se nós fôssemos imaginar a história pela lógica, por isso que história não é lógica, pessoal. Certo? História não é matemática, não. História não é física, não. Não dá para juntar esse aqui com esse aqui e dar aquilo ali, não. Certo? História é um negócio mais perturbado. Então, pela lógica, Vargas iria se aliar a
A Itália fascista, no entanto, né, interesses econômicos, né, e também o temor de arranjar problemas com os Estados Unidos fizeram com que Vargas se aliasse aos Estados Unidos, né, aos chamados aliados. Inclusive, foi enviada a Força Expedicionária Brasileira, que atuou ali no território italiano, não só uma atuação na área médica, como na Primeira Guerra Mundial, mas o Brasil participou mesmo de maneira direta, participou do conflito e tudo mais. Não foi uma participação decisiva, evidentemente, mas foi uma participação que teve lá a sua importância. Tá bom? Ok? E aí, quando acabou a guerra, algumas coisas precisaram ser feitas, né? Primeiramente, quando os soldados, né, sobretudo os soviéticos e americanos, entraram nos campos de concentração, eles trataram de Winston Churchill, que era o primeiro-ministro inglês, ele deu ordens muito claras: filmem e fotografem tudo, para tornar isso público. O Holocausto, mais uma vez lembrando que eu escrevi errado aqui, não tem esse R não, pessoal, é Holocausto, viu? Às vezes eu tenho essas burrices súbitas aí, eu botei esse R, não sei porquê. Mas a população comum, a Alemanha, ela não tinha a certeza de que isso aqui acontecia. Isso daqui, ó, esses assassinatos coletivos, eles eram mantidos com certo sigilo. É claro que a população que morava perto tinha uma noção de que estava matando gente pelo cheiro, pela fumaça, pelos caminhões sendo levados, né, levando pessoas e tal. Mas assim, uma certeza mesmo a população não tinha. Né? E a comunidade internacional também, ainda que rolassem suspeitas de que isso acontecia, mas ninguém tinha provas não. Mas quando a Alemanha foi derrotada, e aí você tem os soldados entrando nos campos de concentração, aí, meu irmão, horror, coisa assustadora, né? Então, enfim, isso foi registrado, foi filmado, foi fotografado, tanto pelos soldados soviéticos, como ingleses, como norte-americanos, como franceses. Isso tudo foi registrado, documentado, filmado, desenhado, pintado, certo? Tudo que você puder imaginar aí, certo? Enfim, então, uma coisa nefasta, realmente. A Alemanha, ela foi dividida em áreas de influência. Eles pegaram o território alemão e dividiram em 4 partes, certo? Que quatro partes, né? E uma parte ficaria com a União Soviética, outra com a Inglaterra, outra com a França e a outra com os Estados Unidos. 4 áreas de influência. No final das contas, essas áreas de influência foram meio que com o andar da carruagem meio que dividido entre Estados Unidos e União Soviética, o que geraria futuramente a divisão física, né, da capital, com a criação do Muro de Berlim, feito pela União Soviética, mas é um tema para uma aula posterior, certo? Então a Alemanha mais uma vez derrotada, foi mais uma vez humilhada, certo? Mas dessa vez não teve ninguém que aparecesse e reerguesse a nação alemã, né? Um novo Hitler não surgiria mais, pelo menos não até agora, espero que não surja, né? E por aí vai. E outra coisa importante no final da guerra foi a criação da ONU. Havia sido criada a Liga das Nações no fim da Primeira Guerra Mundial com o intuito de acabar, de não deixar mais que uma guerra acontecesse, mas a Liga das Nações ela não rolou, não funcionou, então agora a ideia era criar, né, uma coisa maior, uma organização de união de nações, ou das Nações Unidas, né, com cadeiras vitalícias, aí Estados Unidos, França, Inglaterra, China, União Soviética fariam parte desse processo. Os grandes líderes, né, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética se juntariam em muitos momentos para traçar os encaminhamentos dessa criação da ONU, justamente com o objetivo central de evitar uma terceira guerra mundial. Como diria Churchill, mais uma vez, essa Segunda Guerra Mundial ela foi uma guerra para evitar todas as outras guerras, certo? No entanto, o fim da Segunda Guerra Mundial representaria o começo de uma nova guerra, uma guerra que não se deu de maneira absolutamente direta, né, apesar que conflitos aconteceram, que era a Guerra Fria, que iria colocar em campos opostos aí ideologias rivais, como é o caso aí do socialismo, como é o caso do capitalismo que nós conhecemos, certo? Beleza? Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso aqui, pronto. Que é o caso do capitalismo, que é o caso do socialismo, beleza? Então é isso, pessoal, tá bom? Então é isso.
É uma aula resumida sobre a Segunda Guerra Mundial, evidentemente, até porque é um assunto que nós levaríamos muito tempo para discutir aí cada um dos pontos do conflito, tá bom? Cada um dos pontos também o computador impede, né, uma relação dialógica entre a gente aí. Mas por favor, se vocês tiverem dúvidas ou qualquer coisa que vocês queiram contribuir, tá bom? Participem aí pela plataforma, tá bom? Escrevam, perguntem que a gente vai ter prazer em respondê-los, tá bom? Beleza? Então é isso, galera. Valeu, abraço aí para vocês. A gente se vê aí na próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau.